Olá e boas-vindas a quem está acompanhando a imersão de hoje. Eu estou super animada para a nossa investigação, que vai direto ao ponto. Eu também temos um material bem denso para analisar hoje. Exato. A missão de hoje é desvendar aquela teia complexa, biológica e muitas vezes invisível, que conecta o estresse aos transtornos psicológicos mais profundos. Uma teia que a gente costuma simplificar demais no dia a dia, né? Com certeza. Nós pegamos um material de vídeo acadêmico super detalhado e estruturamos os dados para atuar como um atalho de conhecimento. A ideia é entregar os pontos cruciais sem sobrecarregar quem escuta com jargões. É um atalho precioso e eu gosto de reforçar que, embora o nosso foco seja neurociência e psicologia, a nossa análise aqui é puramente técnica, baseada nas fontes. Isso é fundamental. Não estamos assumindo nenhuma posição moral ou política, apenas transmitindo o conhecimento científico contido no material original. Perfeito. Apenas os dados clínicos. Então, o nosso ponto de partida para essa análise é algo que desafia a percepção de qualquer pessoa. Instintivamente, todo mundo entende que um trauma gigantesco, um evento cataclísmico na vida de alguém gera um estresse absurdo, certo? É a lógica da causa e efeito visceral. O dano severo é óbvio. Mas a grande charada neurológica que fica é: como o estresse do dia a dia, somado à nossa genética ou até aos nossos hábitos, pode ser o gatilho absoluto para condições surpreendentes. Condições que parecem vir do nada. Essa é a verdadeira complexidade da mente humana. Certo, vamos empacotar isso. Porque os dados que temos em mãos mudam inteiramente a compreensão sobre a mecânica da nossa mente. Sem dúvida. A relação entre mente, biologia e o ambiente ao redor esconde padrões bem precisos. Padrões que, muitas vezes, ignoramos no nosso cotidiano frenético. A gente costuma achar que um colapso mental é tipo um raio caindo num dia de céu azul. Exatamente. Mas a ciência clínica demonstra que os raios nunca caem sem que a atmosfera tenha passado por uma longa e silenciosa mudança de pressão. O foco aqui é dissecar exatamente como essa pressão altera a química do cérebro. E quando a gente fala dessa pressão, é fácil para quem está ouvindo mapear o terreno óbvio. Ninguém duvida que um nível extremo de violência ou um acidente grave vai levar ao transtorno de estresse pós-traumático, o TEPT. Ou quadros de estresse agudo, claro. É uma correlação imediata. Da mesma forma, ligar uma rotina opressiva, privação de sono e sobrecarga constante à ansiedade e depressão é super natural. Mas aqui é que a coisa fica realmente interessante. O que é fascinante aqui é constatar que o estresse também atua como um gatilho para transtornos onde a ligação não é nada óbvia. Condições bem mais severas, né? Sim, transtornos complexos como a esquizofrenia e o transtorno bipolar. Historicamente, se acreditava que era puramente uma falha química de nascença, um destino biológico selado. Uma roleta russa do DNA. Exato, mas hoje as evidências mostram que o estresse ambiental funciona quase como um interruptor. Mas como exatamente o estresse leva a esses distúrbios tão complexos? Porque a distância entre ter uma semana terrível lidando com uma demissão e, do nada, manifestar a esquizofrenia parece um salto enorme. É a grande pergunta. E a psicologia clínica responde a isso através de uma teoria clássica e muito robusta, que é o modelo diátese-estresse. Pausa rápida. Eu odeio jargões, então vamos traduzir isso para quem escuta. Diátese é apenas uma palavra chique para predisposição, certo? Basicamente isso. É a vulnerabilidade inerente. Maravilha. Então, a partir de agora, vamos chamar de predisposição. É um fator que já existe antes do transtorno e que torna o desenvolvimento dele mais provável. Correto. O princípio é que o transtorno não vem de uma força só, mas da colisão de duas coisas: a predisposição que a pessoa carrega e a carga de estresse do ambiente. Mas o que compõe exatamente essas predisposições? Porque não é só uma coisa, pelo que as fontes mostram. De forma alguma. A pesquisa detalha 3 grandes exemplos. O primeiro e mais óbvio é a genética. A hereditariedade. Isso. Muitos transtornos têm um componente hereditário fortíssimo, ditando como o cérebro vai funcionar lá na frente.
O segundo fator foge um pouco do DNA e vai para os eventos adversos na infância. Situações de estresse extremo logo no começo da vida. Exatamente. Coisas como abuso infantil, perdas traumáticas ou negligência. Isso altera fisicamente a plasticidade do cérebro infantil, deixando a pessoa em um estado de alerta constante. Uma hipervigilância que ela carrega para a vida adulta. E qual é a terceira predisposição? Essa entra na parte comportamental. São os padrões aprendidos. É literalmente a forma como pensamos e nos comportamos diante dos eventos da vida. E aqui a fonte dá um exemplo muito relacionável. A crença disfuncional de que é preciso ser perfeito e que tudo que dá errado é culpa própria. O perfeccionismo destrutivo. E se a gente pensar no ambiente de trabalho moderno, ou na vida acadêmica de quem nos acompanha, isso é incrivelmente comum. A exaustão mental disfarçada de perfeccionismo é muito aplaudida por aí. E para o nosso corpo processar uma caixa de e-mails urgentes com essa lente de perfeccionismo e autoculpa gera uma liberação de cortisol tão agressiva quanto ter que fugir de um predador na selva. A biologia não sabe diferenciar a ameaça do escritório da ameaça real de morte. Isso torna a psicologia algo muito próximo da nossa realidade diária. Totalmente. Esses padrões agem como lenha seca, pronta para queimar. Então, para visualizar melhor o risco, quem está ouvindo pode imaginar um gráfico. Pense no eixo vertical, o eixo Y, como o grau de predisposição indo de baixo ao alto. Certo, a carga estrutural da pessoa. E no eixo horizontal, o eixo X, temos a quantidade de estresse na vida dessa pessoa, também de baixo a alto. O cruzamento dessas linhas é o que a gente chama de matemática da mente. Se a gente cruza uma predisposição alta com um estresse alto, a pessoa entra direto na zona vermelha, certo? Alta probabilidade de desenvolver o transtorno. Exato. Mas o outro lado do gráfico é igualmente importante. Se a pessoa tem uma alta predisposição genética, mas leva uma vida com estresse muito baixo, ela fica na zona verde. O transtorno não desperta. Isso. E se conectarmos isso a um panorama maior, o paradoxo da zona de guerra ilustra isso de forma perfeita. Como assim? As fontes trazem esse exemplo brilhante. Você tem soldados que suportam o estresse horrível de uma zona de guerra e não desenvolvem TEPT de jeito nenhum. Porque eles tinham uma predisposição baixíssima. Exatamente. A linha de estresse estourou o limite, mas faltou a predisposição. Enquanto outras pessoas na vida civil, com o estresse apenas moderado, desenvolvem transtornos severos porque já tinham a predisposição lá no teto. As provas concretas na pesquisa são impressionantes. E os dados ancoram essa teoria na realidade de um jeito assustador. Podemos analisar os exemplos citados, começando pela depressão. Que é sempre multifatorial. Sim, os dados mostram que episódios depressivos agudos muitas vezes são desencadeados pela combinação de um estresse agudo batendo de frente com um estresse crônico que já corroía a pessoa há anos. E a fonte também fala do transtorno de pânico. Os diagnósticos raramente vêm do nada. Eles são relatados logo após um período de 12 meses repletos de experiências de vida estressantes. O estresse vai se acumulando até o cérebro perder a capacidade de compensar. Mas o que mais me chamou a atenção foi a questão da esquizofrenia. Um estudo mundial mostrou algo muito específico sobre o tempo. Esse estudo é fascinante. Ele demonstrou que os fatores de estresse tendem a se agrupar não em anos, mas nas 2 a 3 semanas anteriores ao início dos sintomas psicóticos. Ou seja, a doença estava ali, adormecida no DNA, até que esse pico de estresse a ativou. Perfeitamente. Um agrupamento absurdo de estresse atua como um dique que se rompe, ativando os genes que causam um transtorno. Então, o que tudo isso significa na prática? Porque fica o debate, o que importa mais para criar o transtorno? A predisposição ou o estresse? É uma excelente pergunta. Se pegarmos novamente o exemplo da esquizofrenia para olhar o peso da genética, menos de 1% das pessoas na população em geral desenvolve a doença. Certo, um número baixo. Mas, para crianças que têm ambos os pais com o diagnóstico clínico, o risco salta para incríveis 35% a 46%. Nossa, de 1 para quase 50% é um pulo estatístico gigante. É massiva. A predisposição aí pesa de forma inegável. Mas tem um detalhe nas fontes que muda tudo.
Mais da metade dessas pessoas com essa fortíssima predisposição genética não desenvolveu esquizofrenia ao longo da vida. Mais da metade? E o motivo é que essas pessoas levaram vidas com níveis de estresse relativamente baixos e controlados. Então, o estresse ambiental é quem dá a palavra final. A analogia visual que a fonte usa fecha esse conceito com chave de ouro. Um momento ahá que quem escuta precisa ter. A metáfora do fogo. Isso. A predisposição da pessoa é uma pilha gigante de folhas secas de madeira. E o estresse ambiental é um fósforo aceso. Sozinhos, nenhum dos dois causa um incêndio clínico. Você pode ter a maior pilha de lenha do mundo na sua garagem genética. Se a temperatura lá fora estiver baixa e ninguém jogar um fósforo, a madeira apenas fica lá, inofensiva. E do outro lado, se você joga um fósforo aceso num chão de cimento, sem lenha nenhuma, ele apaga no mesmo segundo. O estresse extremo não se propaga se a resiliência for alta. Mas jogue o fósforo de um divórcio turbulento ou de um burnout numa madeira ressecada pelo perfeccionismo e pela genética. E temos um grande incêndio. O transtorno eclode. Exato. É uma forma muito clara de entender a mecânica da nossa mente, mas eu faço questão de dar uma virada positiva aqui antes da gente terminar. É necessário porque o modelo de Ates-estresse, apesar de brilhante, é uma hipersimplificação matemática. Sim, ele faz parecer que somos apenas madeira passiva esperando o fogo cair do céu. E a ciência já evoluiu além disso. Felizmente. Hoje operamos sobre o modelo biopsicossocial, que é muito mais dinâmico e moderno. Ele prova que não somos passivos nessa equação. Existem fatores totalmente sob o nosso controle, não é? Sem dúvida. Estratégias de enfrentamento, ter uma boa rede de apoio social e construir resiliência ativamente são modificadores biológicos reais. Isso causa literalmente um curto-circuito naquele caminho rumo ao transtorno. Sim, como se você jogasse um balde de água na madeira 1 segundo antes do fósforo encostar. Mesmo para quem tem alta predisposição e uma vida estressante, essas ferramentas de suporte social mudam o desfecho clínico. A prevenção é real e acessível. E acho que, com tudo isso, podemos trazer uma reflexão final para quem acompanha a imersão de hoje. Isso levanta uma questão importante, se a gente pensar no macro. Totalmente. Se sabemos que os eventos estressantes podem se agrupar semanas antes de um colapso psicológico grave, E que comportamentos aprendidos, como o perfeccionismo punitivo e a autoculpa, agem como lenha seca, fica a pergunta para quem escuta pensar depois que o nosso áudio acabar. Será que a obsessão moderna por produtividade constante não está silenciosamente cultivando uma gigantesca floresta de predisposições? uma floresta inteira de sistemas nervosos exaustos, apenas esperando o fósforo do estresse inevitável da vida cair. É uma imagem poderosa e um pouco assustadora para se manter em mente. E com essa reflexão a gente vai encerrando por aqui. Muito obrigada a quem sintonizou com a gente hoje para desbravar essa ciência complexa. Foi excelente esmiuçar esses detalhes. Fiquem bem, observem a quantidade de lenha e de fósforos ao redor e nos vemos na nossa próxima imersão.